se nós nos centralizarmos na carta de Paulo aos Romanos e aos Efésios, com certeza nós vamos estar bastante bem instruídos. E a carta aos Efésios é uma carta que, se você ler o capítulo 1, capítulo 2 e parte do capítulo 3, ou seja, do capítulo 1 até parte do capítulo 3, você vai perceber que Paulo trata de assuntos doutrinários, assuntos teológicos. Paulo, ele traz uma cristologia bem profunda, bem como ele, além da doutrina de Cristo, ele também fala acerca da doutrina da igreja, também da doutrina da salvação, quando ele volta no assunto da eleição, né? Então, no início da carta, você vai perceber um conteúdo doutrinário, teológico, muito profundo quando Paulo ele entra nos assuntos. Só que quando parte já o 4, parte do 3 para o 4, Paulo ele deixa um pouco o assunto teológico e parte para a prática cristã. Então você vai perceber na carta que Paulo ele fala sobre a vida cristã, o exercício cristão, a prática cristã quanto aos seus ensinamentos. Então hoje nós vamos estar dando uma sequência. Hoje foi passado capítulo 5, verso 22 até o verso 33, onde que Paulo ele fala acerca da família. Eu quero que você entenda que Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja e que uma igreja ela é constituída de família. E a família tem o seu lugar de tamanha importância, não somente na igreja, como na sociedade. Você há de ouvir comigo que sem família não existe igreja. Sem família não existe sociedade. Você há de concordar também comigo, se a família for bem, a igreja vai bem. Se a família for mal, com certeza, o impacto é certo. A igreja também vai bem. Então, é preciso que esse assunto de vez em quando venha à tona na igreja, porque quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de famílias. Se você olhar para o seu lado, para frente ou para trás, você vai encontrar famílias aqui. Então, hoje nós vamos falar acerca dessa questão do lar cristão, O texto é Efésios capítulo 5, verso 22 até o 33. Vamos ler o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Marido, amai as vossas mulheres, como a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama.
porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também como Cristo também o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. E eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de por si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém? Vamos orar, vamos até a Deus mais uma vez em coração. Pai, nós te louvamos, Senhor, por até aqui os observos. Suplicamos graça, misericórdias, bondade sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. E usa não por mérito, mas por graça e bondade. Glória. O seu povo precisa ouvir a tua palavra. Verdade. O teu povo precisa ouvir as escrituras. Que a tua palavra venha atingir a mente de cada um, bem como o desejo do coração dos teus filhos. Que haja conhecimento, que haja prática, que haja doutrina, mas que haja ética, que haja teologia, mas também haja piedade em nossas vidas. É o que nós pedimos e suplicamos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O texto que nós acabamos de ler, Paulo agora se volta para a igreja que está na cidade de Éfeso para poder falar acerca da esposa, ou seja, do marido e da esposa. Do marido e da esposa. Então, Paulo fala acerca desse casal cristão, como que deve ser a vida do homem e da mulher cristã quando são casados, são unidos por Cristo em um matrimônio, como deve ser a atitude deles dentro da sua casa. E eu acho interessante que se todos os homens, se todas as mulheres lessem esses poucos versículos e colocassem em prática, eu creio que as brigas dentro da casa iriam reduzir bastante. As diferenças iriam sumir praticamente. É óbvio que nós somos pessoas com sexo diferente, pensamos diferente, conforme nós vamos ver no texto, mas é uma questão que nós precisamos aprender acerca dessa união. E desde já eu quero deixar claro, olha só o verso 22 e o verso 23 até o verso 24. No verso 22, o verso 23 e o verso 24, Paulo, a princípio, ele volta para as mulheres cristãs a fim de ensinar a elas como deve ser o comportamento das mulheres piedosas, das mulheres santas, das mulheres tementes a Deus, diante do Senhor, perante o seu esposo e dentro da sua casa. E Paulo, falando a elas, diz assim, o verso 22 até o verso 23, as mulheres, ou seja, Paulo se volta diretamente para as mulheres, ele disse, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
sejam em tudo submissas ao seu marido. Há pouco tempo atrás, em um sermão lá na igreja, eu estava sentado no meio do banco. Assim, a no princípio, quero justificar a ausência da minha esposa, ok? A minha esposa não está aqui hoje porque ela saiu para fazer compra. Eu deixo o conselho para os homens, não deixam as mulheres fazer compras sociais. Olha, o caixa ela gasta quase 5 horas para comprar assim. Lembro que ela fica quase 5 horas dentro de um supermercado. Mas o bom é que a minha esposa, ela também olha preço. Mas olha, bem, eu não vou falar nada na ausência dela. Senão eu sou pecando. Então, ela não está aqui, irmãos, porque ela está muito cansada. Ela ficou quase 5 horas dentro do supermercado. Então, eu gosto, quando eu prego sobre esse assunto, eu gosto que a minha esposa esteja olhando para mim, para os meus olhos. E eu estou lembrando disso agora porque em um dos sermões desse mês lá na igreja, um pastor, ele falando sobre submissão, ele perguntou às esposas. Esse é um assunto muito complicado. Submissão para as mulheres. É complicado ou não? Aí a minha esposa estava no espírito, enquanto ela falou assim, para mim não é. Eu não acho. Eu quero falar aqui o porquê não se trata de um assunto complicado. Paulo, ele volta para as mulheres cristãs pedindo que elas sejam submissas ao marido, que elas sejam submissas assim como a igreja é sujeita a Cristo. Então, Paulo, ele fala entre a esposa e o seu marido. Então você vai perceber que Paulo está falando entre homem e mulher, um relacionamento conjugal entre homem e mulher. A princípio eu quero deixar claro que casamento à luz da Bíblia, relacionamento conjugal à luz da Bíblia é entre homem e mulher. O que passa disso é procedência maligna. Verdade. Ok? É procedência maligna. Mas então Paulo fala que as mulheres sejam submissas. Paulo, ele volta para as mulheres aqui, e é importante que você entenda também que na época em que Paulo ele escreveu a carta aos Efésios, estava dentro de um contexto judaico, né? Porque havia várias sinagogas judaicas dentro da cidade de Éfeso, e por sinal havia várias, muitas. Você vai perceber também que Paulo está falando para um povo de cultura grega, ou até mesmo grego romano, né? É uma cultura helenística. Então, havia todo esse contexto cultural aí. Então, a mulher, perante a sociedade judaica, dentro da cultura judaica, no caso da mulher, ela deveria ficar em casa e pronto. E as mulheres, elas não tinham muito valor para
a cultura dos judeus. Ela era tanto valorizada assim, né? Ela ficava como que meio opaca dentro da cultura judaica, né? E também, se você olhar bem para a cultura grega, ela via assim mulher ou é como uma prostituta, o homem usava a mulher como uma prostituta, ou o homem usava uma mulher simplesmente para gerar filhos, no caso da esposa. Então, as suas concubinas, as prostitutas, era mais para satisfazer os seus apetites, desejos sexuais, e a esposa simplesmente para gerar filhos. Os romanos também não viam isso muito diferente com os seus olhos, que fazemos não tanto diferente. Então, a mulher na época do Novo Testamento, ela não era tão valorizada, ela não era muito valorizada. E Paulo, ele volta a esse texto, e às vezes quando nós lemos esse texto assim por cima, nós parecemos que Paulo está sendo um tanto machista, mas Paulo não está sendo machista. Paulo simplesmente está colocando a mulher no lugar dela e o homem no lugar dele. Okay? E Paulo começa a dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Se você olhar esse texto, as mulheres sejam submissas. Por duas vezes dentro do texto que nós vemos, Paulo ele usa essa palavra submissa, ou seja, de submissão, uma expressão grega, hipotássio, né? Hipotássio aqui significa alguém que reconhece a autoridade de alguém. Então, hipotássio aqui para submissão. É importante você entender que Paulo está se referindo para que as mulheres elas reconheçam a autoridade do marido. E a fim de falar dessa autoridade do marido, Paulo ele usa uma símile, ele faz uma comparação entre o relacionamento conjugal entre o homem e a mulher com o relacionamento entre Cristo e a igreja, mostrando que a igreja ela deve ser sujeita a Cristo, nesse caso aqui, sujeita a Cristo, colocar-se sob a autoridade de Cristo. Então, como a igreja ela se coloca sob a autoridade de Cristo, a mulher deve colocar-se também sob a autoridade do marido. Então, esse termo hipotássio é importante que você entenda que ele significa exatamente isso. Alguém, ou seja, alguém que reconhece a liderança de uma outra pessoa. Então, a mulher é óbvio que tem que reconhecer a liderança do seu marido. E é importante que nós, homens, entendamos que a questão aqui que está falando é de liderança e não de chefia. Ok? De liderança e não de chefia. E se você quer entender acerca de liderança, basta você olhar para Jesus. Basta você olhar para Jesus. Paulo disse assim:
E haja em vós, irmãos, ele escreveu sua carta aos Hebreus. E haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e mesmo sendo Superior. Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e existindo na forma de homem ou de servo, ele foi obediente até a morte de cruz. Eu quero que você entenda nesse texto que Paulo fala acerca de Cristo, sobre o alto esvaziamento do verbo. Cristo, como líder nato, a primeira coisa que ele fez foi se esvaziar de si mesmo, ou seja, da sua divindade. Não quero dizer que Cristo deixou de ser Deus. Em momento algum ele deixou de ser Deus. Ele simplesmente deixou de usar os seus atributos em prol de si mesmo. Mas Paulo é claro quando ele diz, mesmo subsistindo na forma de Deus, mesmo sendo Deus, não, ou seja, a autoexageração do verbo é que Cristo deixou de usar os seus atributos em prol de si mesmo. Cristo, como um líder nato, ele nos ensina a nós homens a olharmos para ele e nos esvaziarmos de nós mesmos. Glórias a Deus. Nós precisamos aprender com Cristo, nos esvaziarmos de nós mesmos. As mulheres não precisam de chefe em casa. As mulheres precisam de líderes. E líderes que se pareçam com Cristo. A questão é, será que nós estamos nos parecendo com Cristo? Igual nós vamos ver mais amado? Será que você está procurando se parecer com aquele que é o exemplo maior de liderança? Você como um líder de casa, como uma autoridade no lar. Será que você se parece com Cristo? Então, dentro desse contexto, Paulo fala, vocês mulheres devem ser submissas. Então, o termo grego, é óbvio, significa exatamente isso, colocar sob a autoridade dele. Mas essa expressão submissão, também nós podemos entender ela como alguém que está sob a missão de outra pessoa, ou sob a mesma missão, ok? Então nós vamos entender que a mulher e o homem estão debaixo da mesma missão. Então a questão não é que o homem tem uma missão e a mulher tem uma outra missão. Não é o caso do homem ter uma missão maior e a mulher tem uma missão menor. Não, não é essa a questão. A questão aqui é que todos têm a mesma missão. A mesma missão. Uma das maiores dificuldades é entender isso. Às vezes nós queremos ter missões diferentes dentro do lar. Isso tudo como reversão de valores. É verdade. A mulher que assumiu o lugar do homem como autoridade, o homem como um homem da mulher, fica no lugar da mulher, e por aí vamos. Irmãos, nós precisamos aqui, diante desse texto, entender e pôr em prática que todos nós, os nossos pais, homem e mulher, marido e esposa, todos nós estamos debaixo da mesma missão. Quando você vê que há diferença, está existindo diferença dentro do relacionamento, a primeira coisa que vocês têm que procurar mensurar é a seguinte coisa: por que nós estamos procurando? Se a nossa missão é essa, por que nós estamos discutindo se o nosso propósito é esse? Por que está havendo desavença se o nosso alvo é esse?
Paulo, ele nos exorta aqui, exorta as mulheres, no caso, a serem submissas, estarem debaixo da mesma missão. É óbvio que tem mulheres que saem para trabalhar fora, ok? Estamos diante de um contexto de pós-modernidade, de consumismo que arrebatou com as mulheres de dentro do lar. Não vou entrar nesse detalhe, mas aconteceu isso. Mas a questão, irmãos, é que nós precisamos entender que nós temos o mesmo objetivo. Ainda que o homem saia fora, a mulher fica dentro de casa, a missão é a mesma. A missão é a mesma. Você não é dela e ela não é inferior de você, a missão é a mesma. E Paulo diz, o verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Cabeça aqui traz o sentido de liderança, tá? Liderança, não é cabeça assim, é eu que mando dentro dessa casa. Não é isso, é de liderança. Nós estávamos falando para o grupo de casais, acho que 3 semanas atrás, aí nós estávamos falando acerca dessa questão, de que o homem, ele toma decisão. Mas antes o assunto é discutido entre dois. O homem não toma decisão sozinho. Antes, o assunto é discutido para depois o homem tomar posição de Deus. Está Nós precisamos entender isso. Glórias a Deus. Está implícita dessa forma. Nós precisamos entender a liderança assim, que o homem não é se chegar querer pintar a cara da Pastor, o senhor lembra da escada que eu estava fazendo? É projeto dela, eu só executei. Irmãos, eu abri uma empresa lá em casa há poucos dias. Eu sou acostumado a tomar esse tipo de atitude. Só que a intenção foi assim, melhores. Eu queria fazer uma surpresa para minha esposa. Ela comprou um jogo de sofá novo. Aí ela me mandou a foto dentro lá de minha casa, porém sem um tapete novo, né? Aí ela soltou a pérola da mulher que se sabe cantar coisas, sofá novo, só falta um tapete novo. Claro. Aí eu falei assim, filha, coloca o seu dinheiro. Aí eu saí dali e fui direto para a loja. Eu vou fazer uma surpresa para mim. Aí quando eu cheguei em casa, ela olhou para o tapete, olhou para o sofá era cinza, o tapete era cinza, ela falou, não tem nada a ver, está tudo da mesma cor, não tem nada a ver, é igual o cara e crachá, isso aí não dá certo, tem que ter uma quebrazinha. Aí eu pensei, eu tenho que sempre pedir a ideia dela também. Então, irmãos, eu estou falando isso porque às vezes nós tomamos decisões, não decisão tão simples assim, mas às vezes decisões importantes sem consultar a nossa esposa. Cabe a nós entrarmos em acordo com a esposa, entrar em acordo, depois o homem, depois de
ter um acordo, o homem exercer o seu papel de líder, executando tal tarefa de acordo com a esposa. Então, Paulo fala, porque assim como o marido é o cabeça, ou seja, é o líder da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, o líder da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então Paulo, ele compara aqui a igreja, a esposa com a igreja e o marido com Cristo, né? Então isso é um caso muito sério, porque a igreja tem que se parecer, a esposa tem que se parecer com Cristo, a esposa. Sim. Pode. Vamos supor, a profissão que ele exerce é 3.000, são casados, e a mulher tem possibilidade de ganhar 12.000. Vai desagradar a Deus se eles falarem, então você ganha dinheiro, eu cuido da casa? No caso, se ela ganhar, ela que vai suprir. Eu sei que é o homem que tem que suprir. Será que desagrada a Deus se eles falarem, então tá, mulher, você ganha, eu cuido da casa? Porque o dinheiro mexe muito nos princípios. Será que Deus ia falar? São três coisas aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Para você bem simples. A minha resposta. O dinheiro não é meu. O dinheiro não é dela. O dinheiro é nosso. A conta não é minha. A conta não é minha. A conta não é dela. A conta é nossa. A conta é minha e dela. Então, não pensa na questão de que eu ganho mais ou ela ganha mais. É tudo nosso. É tudo nosso. Né? O dinheiro é nosso. Isso até fala sobre o pouco, isso significa uma só carne. Tá? Isso significa uma só carne. Outrora, antes, era os meus amigos, né? Era o meu dinheiro. Hoje acabou isso, é uma só carne. Hoje acabou. Então é essa questão. Então, ela não tem problema dela ser supridor da família. Olha só, eu entendo que o dinheiro vai para a conta. E a conta sai para suprir a casa. Né? Okay? Então, quando você tem dificuldade disso, é uma palavra simples. Poucos conhecidos, mas algo recíproco. Simples, já feito. É isso. Reciprocidade, regular. O dinheiro é meu, eu bati você, você ganha menos, então o que eu ganho para mim, o que eu ganho para você, não vai. Então, acontece muito. Sabe o que acontece? Hoje em dia, tem muita gente que se casa sem fazer um curso. Tem muita gente que se casa sem antes fazer um curso de noivo. O bom, irmãos, é claro que eu não tive esse privilégio que muitos irmãos aqui também não. Mas hoje nós entendemos que é uma necessidade. Aquilo que os nossos líderes lá atrás não viam, hoje nós vimos, ou nós vemos que nós temos que preparar a nossa juventude para enfrentar uma vida 2. Enfrentar uma vida, principalmente nessa questão também que a irmã ensina, que pode me acontecer, pode. Ok? Então, essa é a questão da esposa, a submissão, assim como a igreja está sujeita a isso, a esposa deve ser submissa ao seu marido. Mas o verso 25, 26, 27, 28 e 29, Paulo ele volta para os deveres dos homens. Qual é o dever da mulher, segundo Paulo? Vocês
viver as suas experiências. Esse é o viver na vida. Você acha difícil isso viver submissa ao seu esforço? Fizendo essa pergunta para minha esposa nesse dia, se ela acha difícil ela viver submissa a mim. E ela disse, não, desde que o meu momento se parece a Cristo. Foi minha resposta. E eu falei, meu Deus, misericórdia de mim. Então, olha só, Paulo agora passa a falar da responsabilidade do esposo, ou seja, do marido. Paulo diz assim: marido, amai-vos vossa mulher, como Cristo amou a Igreja. Eu acredito que você já leu esse texto algumas vezes, certo? Talvez você não parou para pensar em uma questão muito séria. Sabe qual? Isso, amor à igreja, impossível, a igreja amada. Ou seja, o amor de Cristo para a igreja é incondicional. É incondicional. Há um dever de nós, homens, que nós devemos amar a nossa esposa incondicionalmente. Você deve amá-la até mesmo antes dela te amar. É verdade. Assim como Cristo amou a igreja. Assim como Cristo amou a igreja. E de que forma Cristo amou a igreja? Você pode falar de forma sacrificial, salvífica, tantas outras coisas mais. Paulo fala isso no texto, como que Cristo amou a igreja. Olha para o texto que falou e diz assim: marido, amai-vos as vossas mulheres, ou a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, ele amou a igreja de forma sacrificial. A primeira questão aqui é que ele se sacrificou. Ele se sacrificou. Isso é muito importante para nós que amamos. Verdadeiramente amamos. Às vezes nós devemos nos sacrificar. Nos sacrificar. Ainda que a sua boca tenha um pouco inchado, você tem que se sacrificar. É verdade. Desse jeito. Se você vê que a coisa não vai fluir, se sacrifica, fecha a sua boca. Porque as nossas irmãs estão em volta. Nós precisamos entender que Cristo nos amou de forma sacrificial. E mais ainda, Respira. o verso 26, olha só, diz assim: para que a santificasse, olha só o verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da palavra. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem vergonha. Sabe qual é a questão aqui? Paulo parte
que o amor de Cristo é um amor que tem um zelo muito grande. Um zelo muito grande. E é importante nós vamos entender que quem ama verdadeiramente zela daquele a quem ele ama. Zela muito grande. E Paulo fala assim, olha, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Percebam, o que Paulo está querendo dizer é que Jesus Cristo amou a igreja de forma tão zelosa, que ele quer apresentar a igreja diante do Pai. Com muito orgulho, falando assim, olha a minha esposa, como ela é aprazível. Aqui cabe uma questão interessante para nós, amigos. Nós devemos ter um zelo muito grande para nós. E aqui eu quero dizer uma coisa. Ter esposa não é um investimento barato. Quem quer casar, presta atenção. Não é um investimento barato. Para quem quer casar e que investe, sabe o que eu estou falando. E quem não investe, trata de investir. Não irmãos, a minha esposa, eu falo da minha esposa, porque eu tenho que falar da minha casa, né, do meu relacionamento. Sapato, carne externa assim. Não, sério. Roupa. Agora tem a menina pitanga, antes era na maçangueira, agora é roupa de pacientes, 500, 600, né? Mas olha, graças a Deus que ela está descobrindo um site da internet e que ela vê que essas roupas chiques aí, está tudo lá nesse site, fica de 400, 500, é tudo 180, 200. E, irmãs, depois eu vou dar o telefone da minha esposa, vocês pegam o site. Interessante, eu não posso expor. Agora, eu falo que é um ótimo plano de saúde. Sim, tem que ter um plano de saúde. Pequenos jantares e outras. Senhores, plano de saúde. Plano de saúde. Então, tem que ter um plano de saúde. Depende muito. Mas, olha, é óbvio, quando Paulo fala acerca desse zelo, ter a mulher bonita, é óbvio, envolve saúde, envolve estética, né? Envolve questões espirituais, né? Envolve tudo isso. Então, é óbvio que Paulo fala que Cristo ele fez tudo isso por amar a igreja e por amor a um zelo a qual ele quer apresentar a sua esposa como alguém muito linda ao seu pai, ok? Mas Paulo fala mais ainda acerca dessa questão do amor de Cristo, de ser sacrificial, ser zeloso, tá? Ser um amor com muito zelo. E no verso 28 e 29 tem uma questão interessante que eu quero entrar aqui. Olha só o que Paulo diz acerca desse amor, porque esse amor, Paulo entende que
ele é da seguinte forma: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Aí Paulo fala: você maltrata o seu corpo? Não. Você conheceu a Bíblia. E Paulo diz assim: deve amar como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Olha o que ele diz. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ou seja, ninguém maltratou a sua carne. Ninguém gosta. Ninguém gosta de maltratar a sua própria carne. Você trata bem o corpo, trata bem a sua própria carne. Bem, se você trata bem de si mesmo, por que tratar mal da sua esposa? Porque tornasse uma só carne, não é assim? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só, duas questões: alimenta e cuida. Eu quero que você entenda que aqui Paulo está no papel do homem. O homem, existe casos igual lá no Paulo, mas nós estamos dentro de um contexto bíblico. É óbvio, nós vivemos dentro de um contexto de pós-modernidade. Nós sabemos o que aconteceu. Mas o que Paulo está querendo se referir, que o esposo que ama a sua esposa, ele assume o seu papel de provedor dentro da sua casa. Ele assume o seu papel de provedor dentro da sua casa. Irmãos, eu já vi cada situação de homem ficar deitado no sofá e a mulher saindo para trabalhar. É assustador essas coisas. Eu estou falando um pouco disso. Cabe nós entendermos, nós homens, que amamos a nossa esposa. Nós precisamos assumir esse papel de provedor. Ela deve ser submissa, sim, você deve ser provedor. Ela deve ser a sua auxiliadora, conforme Deus disse no princípio, sim, mas como no princípio Deus também colocou o homem como provedor, cabe a nós entendermos como cristãos que somos, cremos nas Escrituras, procuramos colocar sempre em prática o ensinamento das Escrituras. Nós precisamos entender que o nosso papel dentro de casa é de ser homens que tragam alimento, homens que procuram vestir a sua esposa. É o que Paulo diz aqui, ó. Paulo está dizendo: antes a alimenta e dela cuida, com plano de saúde, com roupas bonitas, a alimenta e cuida, sendo sacerdote da casa. Isso é muito importante, o homem sendo o sacerdote da casa, aquele que assume o papel de líder religioso dentro da casa, aquele que ora pela esposa, aquele que intercede pela esposa, aquele que ensina a palavra de Deus para a esposa. Sempre eu e a minha esposa estamos fazendo estudo bíblico dentro de casa. Sempre estamos discutindo acerca das Escrituras dentro de casa. Cabe o homem assumir esse papel de cuidar da sua esposa, de cuidar da sua esposa.
E vamos mais à frente. Verso 31, 32 e 32. Mas verso 31, Paulo fala acerca da questão da união. Paulo deixa assim: eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Eu me apego muito a essa palavra deixará. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Deixará o homem. Deixará os velhos hábitos, deixará os velhos costumes dos amiguinhos de solteiro, deixará aquelas velhas amizades individuais, certas brincadeiras, certos ambientes, deixará um campo de futebol. Você tem um campo dentro da sua casa, você tem um time para poder cuidar daquilo. Eu, graças a Deus, eu tenho uma pequena congregação. Então, Paulo fala, deixar. Então, essa expressão deixar aqui, eu quero que você entenda que ela é muito ampla, ela é muito ampla. É muito ampla mesmo. Então, essa expressão de deixar, você pode abrir um leque para ela e aplicar em muitos aspectos da vida de solteiro, que agora já não é mais. Agora é casado. É casado. Você deve obrigação à sua esposa de saber aonde você está quando você era solteiro. Ok. Hoje você é casado, você tem que deixar de se perdoar. Você deve explicação. Amor, eu estou em tal. Eu, quando estava vindo, eu passei uma mensagem assim: eu estou com 7% de vitória. Então, nós devemos, sim, estar obrigação de saber onde nós estamos, o que nós estamos fazendo para a nossa esposa. Nós precisamos entender e deixar os velhos hábitos de solteiro, ok? Vamos lá, irmão. Então, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Então, para seu pai e sua mãe é toda aquela trouxazinha lá, toda aquela mala, né? Tudo aquilo que era lá do papai e da mamãe, agora não é mais papai, não é mais mamãe. A sua família não é papai, não é mamãe. A sua família é a sua ex-esposa. A sua família é seu ex-esposo. Papai e mamãe, depois de casamento, virou parente. E a sua família, a sua esposa, o seu esposo, são os seus filhos. Agora, depois de casado, papai e mamãe não é a minha família, são parentes. Ok? Vamos lá. Deixará e unirá sua mulher e se tornarão uma só carne. Uma só. Aqui, irmão, está a química mais sensacional do mundo. Deus unindo pessoas diferentes. Deus unindo pessoas diferentes. Sexo diferente. Pessoas tão diferentes, com gosto tão diferente, com o emocional tão diferente. Pessoas tão diferentes que falam, agora vocês são uma só carne. Isso não é lá no só. Como que é isso? Ele vai casar, mas eu vou morar com o papai e mamãe. Gente, vamos parar com isso. Casou, mudou, levou o voador. Vazou tudo. Não dá certo. Sim. Não dá certo. Minha mãe vai proteger o filho. Quem casa que viver do ditado, porque casa. Acabou. Então, Deus. Nesse termo, eu acho que os pais também
Certa resposta. Ele não tem responsabilidade de ter algo para dar, que isso é o que? Um ato. Ninguém faz mesmo. Futuramente não vai ser esse casamento. Então, eu acho que os pais também têm que ter essa. Tem que ser visionários, vamos assim dizer, né? Porque se o cabra quer tirar a minha filha de dentro de Coisa boa. casa, tem que dar uma vida melhor do que eu não. Aí, pastor, como diz o pastor Sérgio, na outra terra, eu e o presbítero Denilson, tínhamos uma matéria. Eu dava aula junto com ele, discipulado. Namoro, noivado e casamento. Aí a gente pegava pesado. Não deixa fulano que te agarrando. Só se ele quiser casar com você. É o que a irmã está dizendo ali, ó. O camarada não tem nem onde cair morto. Vai lá tirar as filhas dos outros de casa. Falava com um de lá de casa. As filhas dos outros, pode ser o que for, mas respeita as filhas dos outros. Falava com o mais novo lá de casa. Agora está casado, casou. Então, Você tem que pegar pesado, rapaz. meninas dentro de casa. Filha de família tem nome, rapaz, tem família. Conselho sábio. Seja visionário, conheça quem é o indivíduo, veja a profissão dele, veja se ele gosta de estudar, veja se ele gosta de trabalhar, veja se ele vai investir numa casa e tantas outras. Aqui, se ele não gostar de trabalhar, pastor, se não gostar de trabalhar, olha os vídeos de Benezer na internet, que o Benezer está lá trabalhando. Ok? Mas então, irmãos,